Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo do Apocalipse, o módulo 13, aos preparativos para a vinda do Anticristo. Nós fizemos o módulo anterior, Israel, o marco profético da igreja, e demonstramos que desde 1948 nós estamos nos dias de Noé e nos dias de Ló. Também demonstramos que Satanás, desde a cruz, por todo esse período, ele tem trabalhado para impedir o arrebatamento da igreja. E esse tentar impedir implica em infiltrar na igreja o joio no meio do trigo, até levedar toda a massa, e ao final deste período nós temos o retrato da igreja de Laodiceia, uma igreja onde a apostasia acontece em massa e Jesus é colocado para o lado de fora da igreja. Esse é o cenário que nos encontramos nesses dias chamado os dias de Noé. O nosso objetivo é compreender os preparativos iniciais para a vinda do Anticristo, que se realiza antes do arrebatamento da igreja. O nosso texto base está em Apocalipse, no capítulo 13, começando do verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, e sobre a cabeça, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Observa que há uma inversão aqui, não é? Quando vimos a besta escarlate, havia 7 cabeças e 10 chifres. Agora são 10 cabeças e 7 chifres. Isto porque a besta escarlate é a visão anterior ao arrebatamento, e a besta é a visão posterior ao arrebatamento. A preparação é para a vinda da besta. O anticristo faz parte dessa articulação para a besta chegar. Então, nós vamos ver primeiro, rememorar o que é uma sociedade sem Deus, o desenvolvimento de uma sociedade ateísta, e depois vamos entrar nos preparativos para o anticristo. Lembra que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então, observa. Antes do dilúvio, a primeira cidade edificada pelo homem foi feita por Caim. E, uma vez feita por Caim, em que condição ela foi construída? Caim saiu da presença de Deus para construir uma sociedade sem Deus, afastado de Deus, esquecendo-se de Deus. Então, o embrião da sociedade, tal como nós a conhecemos, ela tem em Caim a sua fonte, a sua raiz. Desde a queda, Satanás instigou o homem a perpetuar a rebelião contra Deus pela construção de uma civilização desprovida de Deus. É por isso que o Salmo de número 2 é um salmo deveras importante, o salmo profético. Por quê? Porque ele começa dizendo assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, e aqui está a máxima de uma civilização sem Deus: rompamos os seus laços e sacudamos de nós a sua agenda, a sua algemas. Ou seja, vamos romper com as leis de Deus. E com isto, ali na continuidade do texto, diz
que Deus ri a partir dos céus e o Senhor zomba do comportamento dos ímpios, porque o final da civilização de Caim foi o dilúvio e também o final da civilização dos gentios será o dia do Senhor. Para implementar o seu intento, Satanás encontrou guarida no coração de Caim, reconhecido na Bíblia como o homem do maligno. Quando nós lemos em 1 João, no capítulo de número 3, 1 João, capítulo 3, o versículo 12, diz assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos justas. Então, Caim, deixe-me só organizar aqui. Caim, ele era filho do maligno. Caim era do maligno. Ou seja, quando ele toma essa decisão de sair da presença do Senhor, ele se colocou na condição de ser a semente da serpente. Só um momentinho. Ele se tornou a semente da serpente. E a partir dali, ele desencadeia o processo de construir uma civilização completamente fora da presença de Deus. Caim se autodeterminou viver longe da presença de Deus, tendo recebido da parte de Deus um sinal que seria como um salvo-conduto. Veja a misericórdia de Deus. Mesmo Caim fazendo a opção de se afastar de Deus, Deus lhe dá uma sobrevida. Ele lhe dá um sinal que permite Caim continuar andando mesmo fora da presença de Deus. A descendência de Caim, ela criou um movimento, ela criou a produção, como é que eu vou dizer? Ela criou o movimento agropastoril, ou seja, a descendência dele era pai dos que habitam em tenda e tem gado, que é a atividade econômica pastoril, também a recreativa ou cultural, pai de todos os que tocam harpa e órgão, Gênesis 4, 21, e também a sociedade industrial, mestre de toda obra de cobre e de ferro, Gênesis 4, 22. Então, observa que a geração de Caim é similar à geração que temos hoje, porque temos cidades, temos a atividade econômica agropastoril, temos a atividade cultural e temos a atividade industrial. Então esse é o mapa, a caricatura da civilização em que nós estamos vivendo. E observa, agropastoril, a concupiscência da carne, a indústria alimentícia, o homem vive daquilo que come. Lembra que Jesus, olhando para os dias de Noé, ele retratou aqueles dias como comendo e bebendo. E a indústria alimentícia, ela faz isso. Ela põe na mesa do homem todo tipo de comida e bebida e o homem vive para comer. Porque se ele não tem perspectiva da eternidade, ele vive para a manutenção da sua vida. Concupiscência dos olhos, que é a sociedade recreativa ou cultural. O sábio Salomão diz que os olhos não se cansam de ver e os ouvidos não se cansam de ouvir. Essa é
a maneira do homem viver nesse mundo. Como ele é atiçado pelas coisas visíveis, ele não consegue captar o invisível. Por isso que ele vive fora da presença de Deus. E a atividade econômica industrial, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do Pai. E aqui a soberba da vida, e quando nós falamos da sociedade industrial, a indústria uma das mais potentes do mundo, se não a maior, é a indústria da guerra. Então, é a natureza dos homens. Por isso que lemos o Salmo capítulo 10, o versículo 4. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus, são todas as suas cogitações. Então entenda, nós estamos falando do período antes do dilúvio, quando Caim decide viver fora da presença de Deus, e depois do dilúvio, a partir de Nírode, o homem continua insistindo na mesma atitude, a mesma natureza, uma natureza em que tenta construir uma sociedade, tenta construir o seu futuro, desde que seja apartado de Deus. E hoje a gente vê os movimentos tirando a Bíblia das escolas, a oração das escolas, a Bíblia dos lugares públicos. Por quê? Porque o homem tem essa natureza. A sua soberba não permite reconhecer que há Deus, e ele tira Deus dos seus pensamentos. À medida que os anjos malignos vão se posicionando na terra, observa, lá em Apocalipse capítulo 12, diz que Satanás tem 2/3 dos anjos nos lugares celestiais e 1/3 dos anjos infiltrado dentro da terra. Vamos ler, porque muitos que leem esse texto, eles acham que quando Satanás se rebelou, ele levou a 1/3 dos anjos. Mas não foi isso. Não é isso que o texto de Apocalipse capítulo 12 retrata. Ele diz assim: a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ou seja, quando Jesus conta a parábola na segunda igreja de Esmirna, o joio infiltrando no meio do trigo, é esse 1/3 de anjos que estão em ataque frontal contra a igreja desde a época de Cristo para impedir o arrebatamento da igreja. Como impedir? É aqui, ó. O grande dragão parou, se deteve na frente da mulher que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E depois, o seu filho foi arrebatado para o trono de Deus. Quer dizer, ele queria impedir, devorar, não deixar nascer. Jesus nasceu. Herodes fracassou quando tentou matar as crianças menores do que 2 anos de idade. Jesus, avisado pelo anjo a partir do seu pai, foge para o Egito. Então, Satanás, que não conseguiu matar Jesus, ele se volta contra a igreja. Por quê? Porque quem vai ser arrebatado não é Jesus, ele foi assunto aos céus, mas é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, a cabeça foi, o corpo tem que ir depois. Então ele tenta impedir isso. À medida, então Satanás vai se movendo em uma série de estratagemas para moldar a moderna mentalidade para a aceitação do anticristo, do falso profeta. Por meio do ministério da injustiça, que já vem operando desde a igreja primitiva. Nós vemos isso em 1 João, capítulo 4, o versículo 3. 1 João, capítulo 4, o versículo 3. E todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus,
Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Então entenda, desde a igreja, Satanás está infiltrando, desde o nascimento da igreja, Satanás está se infiltrando para, em 1948, ele voltar com carga máxima. Por quê? Ele sabe, e nós vemos isso em Apocalipse, no capítulo de número 10, aliás, 12, diz assim, Miguel pelejou, e todavia não prevalecera, nem mais se achou o seu lugar no céu, e foi expulso o grande dragão e foi atirado para a terra. Isso acontece por causa do arrebatamento. A igreja ocupa os lugares celestiais com o corpo glorificado, Satanás cai para a terra, é a sua segunda queda, porque a primeira queda ele caiu do terceiro céu para o segundo céu, e agora ele cai do segundo céu para o primeiro céu. Então, 1948 é o marco desse aumento de intensidade. Satanás se concentra em promover por todos os meios a maximização do prazer pela iniquidade consciente que as pessoas estão rejeitando por conta do estilo de vida e de verdade. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Deus chama o seu povo para viver de modo digno, e Satanás ilude o povo de Deus para viver de modo indigno. Lembra que quando fala que ele maximiza o prazer pela iniquidade, nesse período todo tem o ensino da Jezabel, que se diz profetiza, e o que ela ensina? A prostituição, a idolatria e a prostituição. E esse ensino ele vai espraiando na igreja e levando muitos à apostasia. As suas estratagemas, de Satanás, conta com arsenais que vão desde coisas fúteis e de aparente inocência até aquelas que vêm das profundezas de Satanás. Nós encontramos isso em Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 24. As coisas profundas de Satanás. E tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, as coisas profundas de Satanás é que, desde o Éden, quando diz a semente da mulher e a semente da serpente, a semente da serpente são aqueles que se enveredam pelo caminho do ocultismo. E esse ocultismo, ele vai aumentando de intensidade à medida que vai se aproximando a volta de Jesus. Então, como é que Satanás movimenta esse arsenal? Primeiro, lembra que ele está usando o arsenal desde a segunda igreja, podemos colocar como marco, o joio no meio do trigo. Esse arsenal visa tirar o homem da presença de Deus. Então, primeiro, nos projetos existenciais, cuidados desse mundo e sedução da riqueza. Isso está em Mateus, capítulo 13, o versículo 22. Uma outra maneira de Satanás movimentar o povo para se afastar de Deus diz respeito aos negócios. Jesus citou comprar
e vender, plantar e edificar. Lucas capítulo 17, o versículo 28. Outra maneira dele atuar é nas relações pessoais, casar-se e dar-se em casamento. A ideia aqui é a instabilidade do casamento, um casamento atrás do outro. Lembra que no último módulo nós falamos acerca do bolo de carne. O que é o bolo de carne? O homem une-se à sua mulher, torna uma carne. O homem une-se à prostituta, diz Paulo, e torna uma carne. Ora, o homem tornou uma carne com a mulher, tornou uma carne com a prostituta. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, o homem é uma carne com a prostituta e com a mulher ao mesmo tempo. E se essa prostituta vai tendo casos com outros homens, vai formando um bolo de carne, todo mundo ligado pela alma, de forma que este emaranhado de gente que se uniu por relação sexual, eles vão sentir, mesmo distantes, todos uma mesma coisa pelo princípio do corpo. Qual é o princípio do corpo? É aquele que diz, se um sofre, todos sofrem, se um se alegra, todos se alegram. Então, nesse bolo de carne, um é influenciado pelo comportamento do outro, mesmo que as partes não se conheçam. Relações sociais. Jesus citou comer e beber. Lucas 17, 28. Isso faz parte das relações pessoais. Deixa eu só acertar aqui. Opções religiosas. Satanás vai se manifestar com poder, sinais e prodígios de mentiras. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, Satanás oferece uma opção religiosa pela manifestação desses poderes. E também nós podemos dizer o próprio senso de aposentadoria. Descansar, comer, beber e folgar. Então, tudo aquilo que promove o homem se voltar inteiramente para essa existência, sem perspectiva de vida eterna, Satanás influi para afastar o homem da presença de Deus. Isso nós estamos falando das coisas naturais, normais, dos relacionamentos humanos. Agora, ele também age pela multiplicação da iniquidade. Jesus cita em Mateus capítulo 24, versículo 12, ainda que esse texto especificamente, ele fala do período depois do arrebatamento, mas esse aumento de iniquidade acontece a partir dos dias de Noé e Ló, numa intensidade muito maior do que foram os dias anteriores. Quebra das leis divinas. Nós já citamos o Salmo de número 2, o versículo 1 e 3. Multiplicação da tecnologia e da ciência. Daniel capítulo 12, o versículo 4. No módulo anterior nós falamos a respeito da globalização e falamos também a respeito da multiplicação exponencial do conhecimento. Distúrbios ambientais, fome, pestes,
poluição, terremotos, maremotos, furacões, vulcões, tsunamis e o aquecimento global. Mateus 24, versículo 7. Essas coisas, elas vão aumentar de intensidade grandemente, principalmente depois do arrebatamento. Antes do arrebatamento, ainda que a gente leia o número de terremotos, por exemplo, estatisticamente, eles já são muito superiores ao que foi no passado. Todavia, esses terremotos que estão acontecendo hoje ainda não afundaram cidades. Agora, os terremotos que vão vir depois do arrebatamento, eles vão ter esta força. E Jesus diz a respeito de sinais espantosos nos céus. Lucas 21, 11. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas nós estamos no ano 2021. Desde o ano 2020, o exército americano, o Pentágono, tem liberado cada vez mais vídeos de interação de pilotos com discos voadores, objetos voadores não identificados. Então a gente percebe uma preparação para esses sinais espantosos no céu, a interação do homem com as forças malignas. Nós não podemos nos esquecer que, quando do dilúvio, a Bíblia diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e geraram os valentes da antiguidade, e esses valentes tiveram que ser mortos. Por quê? Porque os filhos de Deus eram anjos, filha dos homens eram seres humanos. A coabitação de anjo com mulheres gerou uma raça híbrida, e essa raça híbrida, ela não tem direito à salvação. Por isso que alguns desses gigantes escaparam do dilúvio pelo porte deles, de alguma maneira eles escaparam do dilúvio vivo. E Israel foi responsável por matar os últimos desses gigantes, dessa raça híbrida. Então, alguém pode dizer assim: César, mas a Bíblia não diz que lá no céu os anjos não casam e nem se dão em casamento? Diz, e é verdade. Note uma coisa: Deus fez os anjos como criação únicas. Eles não têm capacidade de procriação. Se não têm capacidade de procriação, eles não têm necessidade do ato sexual por nenhuma razão. Agora, o fato deles não praticarem o ato sexual por causa da maneira como eles foram criados, não lhes impede que eles o façam, contrário à vontade de Deus, em rebelião contra Deus. Vou dar um exemplo. Deus criou o homem, criou a mulher, para o homem com a mulher procriarem e gerarem a sua descendência. Assim foi no Éden. Deus cria o homem, cria a mulher, os dois se unem, concebe um filho e assim segue a descendência da humanidade. Mas lá no livro de Levítico, de Deuteronômio, está proibido, por exemplo, no livro de Levítico, está proibido, por exemplo, o homem coabitar, ter sexo com animal. Então ele não pode ter sexo com uma vaca, não pode ter sexo com um cavalo. Então o homem tem sexo com a mulher e gera filhos. Ora, a gente sabe que tem muitos homens que têm a prática de ter sexo com animais, como vaca, cavalo, vaca, égua, principalmente em fazendas. Se ouve muita história nesse sentido, de que porque não tem mulher ali, ele usa a vaca, encosta o cavalo, a égua no barranco, coisa desse tipo, no barranco, e aí eles têm sexo com animais. Lá no livro de Levítico é proibido sexo com animais, mas não tem uma impossibilidade física disso acontecer. Da mesma maneira, não faz sentido anjos terem sexo entre si, mas não significa que há uma impossibilidade deles coabitarem com seres humanos. E foi o que aconteceu no dilúvio. Os filhos de Deus habitaram com as filhas dos homens e geraram
os valentes da antiguidade. E hoje o Pentágono está falando de a possibilidade de aparecer discos voadores, objetos voadores não identificados. Então, a outra maneira, nós vimos que Satanás tenta tirar o tino da igreja pelo mundo natural, tirar o tino da igreja pelo crescimento exponencial do pecado, mas também por meio de guerras e rumores de guerras. Recente tivemos a guerra agora com Israel e o Hamas, houve um cessar-fogo, mas antes de cessar-fogo, o Hamas mandou mais de 4.000 bombas sobre Israel. Se Israel não tivesse um escudo muito bem preparado, a destruição de Israel seria muito grande. Então nós estamos falando de guerras, rumores de guerras, de revoluções, de perturbações da ordem pública, de golpe de Estado, de subversões, de inquietações, de conflitos, de insurreições, de terrorismos, de motins, de corrupção, de atritos, de incidentes, de traições de acordos entre as partes e de situações de guerras. Então, a artilharia de Satanás para causar dissensão entre os homens é vastíssima. Em meio a este volver opressivo, Satanás está rearranjando as nações em blocos econômicos, com o objetivo de formar as 10 nações que vão entregar o seu poder ao anticristo. E quais seriam esses blocos hoje? Nós temos a América do Norte e Central, a Europa Ocidental, o Japão, a China, a Europa Oriental, incluindo a Rússia, a América Latina, Norte da África e Oriente Médio, a África tropical, o Sul e o Sudoeste Asiático, a Austrália, a África do Sul e o restante da economia de mercado. Ou seja, as nações estão se reunindo em blocos e vai chegar o momento em que elas vão entregar o poder desses blocos a Satanás. Fazendo ainda um movimento da revelação, nós temos a mentira solapando a fé, o que a gente chama de avivamento satânico e os tempos determinados de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, ele diz: com efeito, aliás, 2, 1 a 3, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Olha só, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esta apostasia, nós vimos na igreja cruzando os séculos, ela vai acontecendo dentro da própria igreja cristã. Por quê? Porque à medida em que o joio infiltra no meio do trigo, Satanás, que ele foi anjo de luz, ele faz dos seus ministros de justiça, e eles infiltram na igreja a falsa doutrina. E essa igreja, envolvida nessa falsa doutrina, ela não consegue nascer de novo, os membros dessa igreja. E aí Jesus disse, nem entram e nem deixam entrar. Então, o mistério da iniquidade já está operando, verso 7, com efeito. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja,
o anticristo, ele só não se manifestou porque tem alguém impedindo o anticristo e também impedindo a besta, o homem da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição. O verso 8. Então, depois que aquele que o detém for tirado, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, Jesus está voltando para destruir a tríade satânica, o grande dragão, a besta e o falso profeta. E aí temos essa palavra que está no verso 6. E agora, sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem é que detém o anticristo? É uma conjunção de duas coisas que são uma só. Primeiro, a igreja. Segundo, o Espírito Santo que selou a igreja para o arrebatamento. A igreja sozinha não tem o poder de impedir a manifestação do anticristo, mas a dispensação da igreja, a obra do Espírito Santo através da igreja tem. Porque a igreja é o sal da terra e ela é a luz do mundo. Então a igreja ela tem esse poder para conseguir impedir o anticristo se manifestar, desde que ela esteja conectada com o Espírito Santo de Deus. Mas no arrebatamento, a igreja será tirada da terra. E aí, quando ela é tirada da terra, o anticristo é manifestado. E agora vem o desafio de Jesus para este período que nós encontramos desde 1948. E esse desafio está em Lucas capítulo 18, o versículo 8. Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Lembra que nós estamos falando que o momento do fim, desde 1948, a apostasia aumenta violentamente. E aí vem a pergunta de Jesus: vai ter fé na terra? Serão poucos os que terão nascido de novo. Tal é o crescimento da falsa doutrina no seio da igreja cristã, por causa da infiltração do joio no meio do trigo. Então, em 2 Tessalonicenses 2:3, reafirmando: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E essa apostasia, ela vai acontecendo no seio da igreja cristã, a partir da infiltração de falsas doutrinas, a partir do momento que a igreja deixa de estar no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o aparecimento do iníquo, que está retratado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 9 e 10 diz: ele virá para aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então observa o detalhe. Quando nós falamos das 5 virgens loucas e 5 virgens sábias, as sábias tinham o azeite. O azeite é a figura do Espírito Santo. Elas tinham a luz, a lâmpada. A lâmpada é a figura de Jesus. Elas tinham Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, elas passaram pelo processo de justificação e passaram pelo processo de regeneração. Por outro lado, as outras virgens só sabiam de Jesus, mas não tinham entrado
no processo sequer de justificação. Então, elas não amaram a verdade para serem salvas. Por esse motivo, Deus lhe manda uma operação de erro para darem crédito à mentira. Então, nesse período depois de 1948, essa operação de erro e essa intensificação da mentira em lugar da verdade, de forma que um grande contingente do que está dentro da igreja nem vai conseguir mais perceber a verdade do Evangelho. E o verso 11 e 12 fala: é por este motivo, pois, que Deus manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram créditos à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. É por isso que o período depois de 1948 é um período em que o prato de lentilha é colocado diante da igreja. E ela se apropria desse prato quando ela não mais dá valor à verdade, quando ela assume a mentira como estilo de vida. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação de erro. Então veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 2 a 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 4. 2 Timóteo 4, Paulo diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E aí ele fala desse tempo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias concupiscências, cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Esta é a natureza da apostasia. É não suportar a doutrina da palavra de Deus e recusar dar ouvido à verdade e se voltar para fábulas. Olha, observa, nós temos que conhecer a palavra de Deus para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Esta é a essência do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando o homem abre mão desse poder de ser transformado, do seu caráter corresponder à natureza divina implantada dentro dele, ele está se respaldando na mentira, crendo na mentira. E Judas, capítulo 1, Judas, o verso 3 e 4, só tem um capítulo, verso 3 e 4, ele diz assim: amados, quando antes empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando ele fala que a fé foi entregue aos santos, ele está falando de um corpo de doutrina. Esse corpo de doutrina, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, é a verdade da inteireza do Evangelho, que vai retratar quem Deus é, quem o Espírito Santo é, quem Jesus é, quem o homem é,
as coisas que estão por vir, a natureza dos anjos, tudo à luz da Bíblia, a palavra de Deus, com princípios que deveriam nortear a nossa vida, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas aqui ele vem e diz, olha, nós temos que batalhar por essa fé. Por quê? Vem o verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Introduzir aonde? Na igreja. Lembra? Igreja cruzando os séculos. A igreja fazendo esse círculo, que ela vai de Éfeso até o ápice na igreja de Tiatira, para descer até a igreja de Laodiceia e chegar na Laodiceia com Jesus para o lado de fora da igreja. Com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Esses que estão infiltrados na igreja são homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele advertiu a igreja acerca da infiltração desses homens. Em Atos, no capítulo 20, o versículo de número 29, Paulo chama os líderes da igreja de Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse, para lhes dizer, no verso 29 e 30, eu sei que depois da minha partida entre vós, novamente, a igreja é o campo de batalha, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Entenda, essa infiltração na preparação para o anticristo é feito dentro da igreja. Depois, em Filipenses, capítulo 3, é outro texto clássico que fala dessa infiltração dentro da igreja. Filipenses, capítulo 2, capítulo 3, versículo 18 e 19. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. E aqui está a chave dessa igreja, a igreja da apostasia. Ela só pensa nas coisas terrenas. A igreja chega ao cúmulo de criar um partido político. A igreja chega ao cúmulo de formar uma base evangélica para defender os seus interesses. E a igreja compactua com o Estado nesse nível de coisa. Por quê? Porque ela não conhece mais o poder transformador do evangelho. Ela não conhece mais o poder de uma intercessão. Então ela se volta para estas coisas. E aí, o Senhor Jesus vem para dar o diagnóstico dessa igreja. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, pois, assim porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Este é o retrato da igreja neste período. E aí, o que nós vamos vendo?
a mentira solapando a fé. Então eu quero que você entenda uma coisa. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Satanás, ele não começou a batalha contra os santos nesses últimos dias em que estamos vivendo. A preparação dele para derrubar a fé da igreja vem desde a igreja primitiva. Ele tem uma milenar experiência de luta para solapar a fé. O que nós queremos destacar é que desde 1948, a partir do momento que Israel se tornou nação, a igreja pode subir, porque o testemunho de Israel continua. Então, nesse interim, em que Israel e a igreja convivem no mesmo período histórico e profético, há uma intensificação da batalha. Essa intensificação da batalha, ela é feita em diversos planos. Então, no primeiro plano, mais baixo, é o homem viver de modo natural. Desperta você que dorme. Levanta de entre os mortos. E Cristo vai esclarecer você. Porque viver como quem dorme é viver no mundo natural. É acordar e dormir com o único propósito de chegar ao final da vida, deixar um legado ou se aposentar. É viver nos cuidados dessa vida e na fascinação da riqueza. Ele aumenta o nível. E aí, nesse aumento de nível, a iniquidade se multiplica. A injustiça se multiplica. Os prazeres desse mundo se multiplicam. E o homem, ele vai se envolvendo cada vez mais com o pecado. Porque já que ele vive de forma humana, ele passa a viver de forma animal. E aí entra para o terceiro estágio, que é a diabólica, que é a infiltração das doutrinas de demônios no seio do povo, no meio do povo, como se fosse doutrina de Deus. É por isso que essa igreja, ela caminha para um estado de apostasia. E isso é genérico. Nós não estamos falando de denominações. Por quê? As denominações, as grandes denominações, elas têm um corpo de doutrina e elas são guardiãs da fé, a partir desse corpo de doutrina que são constituídos nessas igrejas. Nós estamos falando do indivíduo dentro das igrejas, que assumindo o papel de líder, eles articulam a sua liderança de forma humana, destituído do poder de Deus e preocupado com as coisas terrenas. Quando o homem perde a visão do evangelho e se envolve com a esfera social humana, ele se torna humano, depois animal, depois diabólico. E assim, nós vamos terminando esta live mais cedo, porque assim vamos deixar o restante para a segunda parte desta ministração, que faremos amanhã às 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir. Eu convido você a vir fazer parte da minha comunidade, inscrevendo aqui no Instagram ou ali no YouTube, e que nós possamos tornar essa conta significativa para que o Evangelho seja apresentado, a palavra profética seja apresentada a muitos. Me ajude encaminhando este vídeo aos seus amigos, para que nós possamos despertar o povo de Deus para ele se colocar de pé e Cristo venha a esclarecê-lo. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.